Boa noite. Vamos esperar a galera entrar. Boa noite. Mantinha Leite entrou. O Yara. Aproveita, o Yara, você que tá conseguindo me ouvir direitinho? Vocês que estão aí na live já? Vocês estão conseguindo me ouvir, galera? Esperar só. O som tá bom? O Yara tá com chiado? Como é que tá? Direitinho? Só esperar a mãe Romilza, a nossa convidada de hoje. Ela é a sacerdotisa do terreiro de Umbanda Força e Luz. E a gente vai bater esse papo. Ela entrou aqui, vou convidar logo ela. A gente teve essa honra. Olá, mãe Romilza, boa noite, a bênção. Boa noite, que o Lorum te abençoe. Axé. Saravá. Como vai a senhora? Eu vi que você estava em outra live, estava linda, eu assisti um pedacinho. Eu estava no outro trabalho agora. Aliás, hoje é um dia de tudo para nós. Então, é saindo de um grupo entrando no outro. E aí, a gente veio prestigiar a gente ainda aqui, falar um pouquinho sobre nossa religião linda. Isso. Vou me apresentar, eu sou Dier Fraga, sou editor do Política FC e umbandista, por isso fui escolhido para falar sobre nossa religião, né, para fazer essa live com a senhora. E vou te apresentar, a mãe Romilza, ela é sacerdotisa do terreiro de Umbanda Força e Luz. Se a senhora quiser se apresentar mais um pouquinho, fique à vontade. Eu sou Romilza Medrado, sacerdotisa do terreiro de Umbanda Força e Luz, com certeza. Vim aqui hoje para falar um pouco sobre nossa religião. E tem uma instituição filantrópica. Ela nasceu aí, está com a zoada. Eu vou fechar a janela aqui rapidinho. A senhora pode ir falando sobre o seu projeto, que eu estou com fone e eu vou ouvir. Tá certo. Então, a instituição filantrópica é o NASPEC, que funciona junto comigo, né? Eu, NASPEC, terreiro, ao mesmo tempo. Então, sou aí uma mãe na fé, sou uma pessoa envolvida, mas nada, fui usando, cumprimento meus filhos na fé que estão aí entrando. Tá melhorou o som da zoada que estava do alarme? Mais ou menos, mas dá para ouvir você direito. Tá. Se não melhorar, a senhora fala que eu dou um jeito aqui. Para a gente começar esse papo, mãe Romilza, vamos falar um pouquinho da história da Umbanda. Como é a história da Umbanda sobre a perspectiva da senhora, da sua casa? Eu conversei um pouquinho com a senhora, tem uma larga experiência para falar sobre isso com a gente. Por favor. Bom, a Umbanda é uma religião brasileira, né? Religião que, segundo dizem, surgiu praticamente nas senzalas, em 1500, quando os escravos, né, os homens da África, mulheres da África, então o povo de Angola fala Kibumbu, né? Kibumbu, eles falam Umba, e a banda, portanto, isso veio desse período, veio daí. E em seguida ficou entre os terreiros do candomblé, muito dessa influência e tudo mais. A sorte que em 1908, né, o Zé fez um pouco das 7 encruzilhadas, o anúncio, né, histórico da banda. Eu não sei como é que está para as pessoas, mas agora diminuiu bastante. Foi ótimo, diminuiu aí. Eu dei um jeito aqui. Pois é, então tem essa versão, né, de que a Umbanda realmente não nasceu em 1908, como muita gente diz, em Guanabara, no Rio de Janeiro,
pelo menino de 17 anos, Zélio Fernandino de Moraes, com a notícia trazida pelo, realmente foi o caboclo das 7 encruzilhadas. Nós achamos importante, tinha que haver a consideração do início da religião, a iniciação, a anunciação histórica, e foi considerada lá no Rio de Janeiro. Mas é sabido que nas senzalas do Brasil, os angolanos falando quimbundo já falava muito de umbanda, que para todos significava umbanda, que depois ficou sendo. Mas a gente sabe também que o termo umbanda deriva de a umbandã, que eu acho que, não sei se você já ouviu falar, que é um conjunto das leis divinas que vem lá desde a raça vermelha, né, de milhões de anos atrás, quando no Planalto Central aqui no Brasil, né, a Terra realmente começou a receber corpos, né, humanos e tudo mais, e aí surgiu essa palavra umbandã, e daí derivou-se a Umbandã, saiu pelo mundo. Por isso também que a Umbanda tem essa facilidade de assimilar, de transitar, de aceitar e trabalhar com entidades de todas as vertentes, né? Nós trabalhamos na Umbanda com os orixás, trabalhamos com os caboclos de couro, de pena, trabalhamos com marujos, com os pretos velhos, as crianças e tudo mais, mas trabalhamos também com os ciganos, trabalhamos também com o que nós chamamos da linha do Oriente, que aí vai transitando por uma série de espíritos e entidades que vem trazendo essa enorme contribuição para essa religião, que muitos ficam meio impactados quando vê as diferenças que há muitas vezes entre os terreiros de Umbanda. Ou é terreiro de Umbanda, mas um faz isso assim, outro faz isso daquela forma. Mas é porque na Umbanda existem várias vertentes, né? E essas vertentes, elas têm a capacidade e a condição, junto com a egrégora formatadora de cada terreiro desse, o que vem a ser as egrégoras. É a formatação espiritual que veio aí, imaginou, que planejou a iniciação de um trabalho, de um terreiro em algum lugar. E eles, então, veem, de acordo com aquela comunidade, com aquela população e tudo mais, de que maneira essa Umbanda vai sendo trabalhada, assim como os sacerdotes, né, ou zeladores, ou pai e mãe no santo, porque não existe pai de santo, né? Ninguém é pai de santo, né? Nós somos no santo. Então, as sacerdotes, sacerdotisas, cada um traz a sua experiência de onde você veio, de como você foi feito, como foi feita a sua iniciação. Que vem aí a Umbanda tradicional, que é que dizem, que chamam de Zélio, que o caboclo das 7 cruzilhadas fez o anúncio. Tem a Umbanda traçada, tem a Umbanda branca, tem a Umbanda de caboclos, e cada um aí vai fazendo as suas adaptações. Mas fato é que existe o que a gente pode chamar assim uns pilares da religião, que fé, amor, caridade, humanidade alta, que vem resultar aí em acolhimento, que é o que nós temos grande condição e capacidade de fazer. Os terreiros de Umbanda, em verdade, são grandes casas de acolhimento, né? Nós abrimos as portas e o nosso coração para todos. A gente não sabe quantas daquelas pessoas que adentram nos terreiros vão ficar, mas a gente sabe que no momento que bateu na porta é porque precisou. E aí nós estamos aí para fazer o nosso trabalho. Então, fé, amor, caridade, humanidade alta junta e acolhimento é um pilar que realmente não pode deixar de ter comumente, assim como as suas liturgias, né? Porque muitas das liturgias podem divergir, diferenciar um pouco, mas o início, meio e fim de cada gira, de cada trabalho, de cada ritualística, ele tem mais ou menos as suas pontuações, né? Esse fundamento da nossa religião, que é a caridade, a gente não diferencia as pessoas por serem homossexuais ou heterossexuais, por serem pretas ou por serem brancas. A gente
acolhe quem a gente precisa e criam-se, às vezes, algumas liturgias com base nisso, como é a história, já saindo um pouquinho do nosso roteiro, da feijoada de Ogum, né? Que disse que foi um pedinte que bateu na porta de um terreiro pedindo a feijoada e não foi lhe dado, e a partir daí era Ogum naquele momento, e ele obrigou-se, recomendou que nos terreiros fosse feita todo ano a feijoada de Ogum, né? Isso. Vamos Existe lá. também coisa, né? A Umbanda, ela promove nos terreiros um espaço de resistência e quilombismo, porque muita gente tem uma ideia equivocada de quilombo, acha que quilombo é aquele lugar onde só tem, né, os negros e tal, mas quilombismo nos terreiros é uma forma de diálogo com a sociedade que permitiu sobreviver muita coisa. Você sabe que as religiões de matrizes africanas, e começando pelo povo do candomblé, sabe quanto sofreram e sofrem, aliás, vem até hoje aí, nessa lamentação, nessa peregrinação, e justamente pela Umbanda, pelos terreiros de candomblé serem como são, de portas abertas e serem um palco de resistência. O nosso diálogo, a forma como nós conduzimos as pessoas, a atração pelas pessoas com um espaço menor, né? Por outro lado, no nosso Brasil, nós somos hoje uma expressão do patrimônio, digamos assim, cultural, porque você veja que são os filósofos, a sociologia, a filosofia, todas as ciências hoje buscam, através dos terreiros, as histórias reais para entender um pouco a questão social, filosófica, psicológica de todo esse contexto do povo brasileiro, né? De por que o povo brasileiro ainda tem tanta coisa na sua postura, na sua maneira de ser, muitas vezes uma atitude até de subserviência. E tudo isso tem uma implicação muito grande. E, como eles dizem, nós, os terreiros, somos ricos em promover histórias e contos e trazer, porque a oralidade dentro da Umbanda, assim como dentro das religiões de matrizes africanas, é muito forte. O idoso, para nós, os mais velhos, né, aqueles que adquiriram a maturidade, o conhecimento, eles têm na oralidade condição de nos transmitir, passar muita coisa que vai sendo aí absorvendo e constatado através de todas essas ciências que estão trabalhando. Eles dizem até, o povo das ciências, que nós somos um bom alvo de especulação e de estudo, e realmente somos, né? É uma religião que traz tudo isso, ela traz, acima de tudo, essa vontade de fazer as pessoas compreenderem. Nós não entramos no terreiro para falar. Aliás, nós nem sabemos demonizar nada, nós não falamos em trazer coisas ruins. Nós não temos tempo de falar mal das religiões de outro. Pelo contrário, eu particularmente louvo e acho muito saudável a diversidade religiosa existente, porque eu acredito que quando uma pessoa está, por exemplo, no meu terreiro, no terreiro de alguém, ou numa igreja, ela está porque realmente ela compreendeu o seu sagrado ali naquele espaço, naquele lugar, né? Eu fico satisfeita com isso. A aula da senhora começou boa. A gente que é um bandista sabe que aqui em Salvador, principalmente, a gente sempre recebe as perguntas, né? Mas qual é a diferença entre Umbanda e Candomblé? São várias. A senhora pode fazer um pequeno resumo sobre as principais diferenças entre Umbanda e Candomblé? A principal, eu acho que são religiões diferentes. Por elas serem religiões, senão a Umbanda seria um bandomblé disso, um bandomblé daquilo, ou o candomblé de Umbanda tal. Se nós somos religião, uma religião ela se configura pelo seu conjunto litúrgico. O candomblé tem um conjunto litúrgico, a Umbanda tem um conjunto litúrgico dela. As egrégoras que compõem cada casa de Umbanda e de Candomblé, eles formatam, não é, religiosamente esse conjunto litúrgico. E senão nós seríamos a mesma religião.
Nós trabalhamos com pretos velhos, com caboclos, com marujos, nós trabalhamos com magia, nós trabalhamos com entidades e o candomblé não trabalha. Então, tem uma série de circunstâncias que diferem as religiões. Por sermos de matriz africana, não quer dizer absolutamente que seguimos os mesmos pilares, não é? Que o conjunto litúrgico de cada uma que formou essas religiões sejam iguais. Existem as suas diferenças. Tem muita coisa parecida. Eu confesso a você, quando eu vejo um filho do candomblé falando que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, eu sempre imagino isso porque eu sou uma estudiosa de religiões e eu sei exatamente o que na nossa religião corresponde. Não é? Quando nós fazemos uma imantação, uma coroação, quando nós fazemos uma iniciação, existem, até a nomenclatura é diferente. Né? Existem sim algumas das vertentes, principalmente da Umbanda traçada, que aproxima muito do candomblé. Eu diria até que muitas vezes eles fazem muitos dos procedimentos. Mas isso é uma escolha. Eu não vejo isso de uma forma negativa para a Umbanda. Porque a Umbanda realmente, ela se colocou, ela tem cada vez mais, digamos assim, se colocado. E outra coisa, se nós não fôssemos uma religião, nós não faríamos funerais, nós não faríamos casamentos, nós não faríamos batismos de crianças, batismos dos médiuns da casa, ou seja, todo o conjunto litúrgico que cabe a uma religião tem em ambas as religiões. Então eu vejo assim muita diferença. E muita gente, eu sei que está pensando aí, na Umbanda a gente faz matança, que é uma coisa que me perguntam o tempo inteiro. Não, na Umbanda a gente não faz matança. Na Umbanda a gente não cobra pelo trabalho que a gente faz. Quando você entra no terreiro, o terreiro está pronto e o terreiro tem que estar completo, porque nós que trabalhamos com rituais, e a Umbanda é uma religião de ritos, muito ritualística, então nós usamos muitos elementos, né, dos campos de forças da natureza e vinculados às linhas de lei, assim como vinculados aos orixás. Então nós temos que estar com uma casa completa, municiada com tudo, senão não há atendimento, não há giras, não é? Não há o trabalho que a gente vai fazer ali com cada um daquela assistência que vai entrando para a gente trabalhar. O próximo ponto que eu tinha anotado para conversar com a senhora é sobre a universalidade dos guias. A senhora falou um pouquinho, né? A gente trabalha com diversos guias de diversas formas. Dá uma exemplificaçãozinha para as pessoas que não conhecem, então aí assistindo a gente, entenderem Pode os chegar principais guias. Pode chegar uma entidade do Oriente, pode chegar uma entidade muçulmana, pode chegar uma entidade de qualquer, digamos assim, vertente, e a gente vai entender que aquela entidade chegou ali para fazer o seu trabalho, para trazer o seu conhecimento. E como é que ele se apresenta na Umbanda? A própria entidade, ela já se apresenta conhecedora de onde ela está se apresentando e a forma como ela vai trazer o seu conhecimento para a gente trabalhar ali. E a Umbanda já sabe como trabalhar com essas entidades. Os médiuns já estão preparados. Porque uma coisa que é bom falar, é importante dizer que a oralidade para nós é importante, mas acabou isso, só isso não existe mais. Os terreiros de Umbanda estão cada vez mais imbuídos, comprometidos com estudos. E muito estudo, muito conhecimento. Porque nós sabemos que quanto mais o médium se prepara, quanto mais o médium se habilita, a entidade sabe tudo, sabe. Antigamente o médium dizia, bom, eu vou receber a entidade, ela sabe tudo. Não existe. Quanto mais você estuda, quanto mais você se prepara, melhor é a comunicação que você vai fazer. Aí você vai amadurecendo seu grau de mediunidade. E no caso nosso, vai chegando aí as graduações que existem como coroação e outras que a gente sabe que tem, né? Na medida que o médium vai fazendo o seu amadurecimento mediúnico.
Uma diferença de um desses guias que a gente tem muito na Umbanda são os caboclos e os preto velhos, né? Eles têm muita influência dentro dos nossos terreiros. Muito. Dá um pouquinho da história dessas entidades, desses guias na história da Umbanda, Mãe Romilza, por É um favor. tripé, em verdade, é um tripé da Umbanda. Os caboclos de pena, os pretos velhos e a linha das crianças, né? Eles trazem uma segurança, eles conseguem fazer toda a parte de aconselhamento, eles conseguem trazer sabedoria, eles conseguem trazer a nossa ancestralidade, eles conseguem despertar em nós a nossa ancestralidade, a nossa memória ancestral. Eles vêm aos poucos conduzindo, sem transgredir as leis de Olorum, as leis do Pai, as leis de Deus, como vocês queiram dizer. Apesar de que na Umbanda vocês sabem que nós acreditamos num único Deus, hein? Então, mas é isso. Eles vêm fazendo um trabalho completo. Eles compreendem as nuances do ser humano. Eles compreendem as nossas dificuldades. Eles sabem aonde chegar em nós, em cada um. Eu costumo dizer que nós trabalhamos com correntes, né? Corrente de médiuns. Assim são as correntes espirituais que vêm trazendo para nós aquela ideia bacana de trabalho onde todos têm um bom conhecimento do todo, mas cada um tem a sua área específica de atuação. E eles vêm aí trabalhando, e aí a Umbanda foi agregando mais entidades, cada vez elas foram chegando, né? Na medida que a Umbanda ia amadurecendo, uma religião relativamente nova, 100 e poucos anos, em comparação aí com tantas outras, vamos dizer que é uma religião nova. Então foram aparecendo entidades e a gente compreendendo que essa agregação, que essa trazida, essa levada de entidades que foram chegando para trazer o conhecimento, para trazer a força, e cada uma atuando em campos e áreas que a humanidade mais precisa, né? Ser conhecida, ter despertamento. Quando os marujos trabalham, quando os malandros, os pilintras, malandras, os exus, pombagiras, caboclos de couro, caboclos de pena, os baianos. Então, quando todos esses espíritos começam a trabalhar, a gente sente a força, mas não duvidem que o nosso tripé está sempre aí, né? Os pretos velhos, os caboclos de pena e a linha das crianças. A senhora citou o nosso único Deus, né? Uma outra questão que sempre perguntam para a gente. Então, nós somos monoteístas nesse sentido do monoteísmo que somos. Os orixás são deuses, eles são... Qual é a ligação dos orixás com Deus? Por favor. O Deus para o cristão não é um só? E não existem os santos? Santa Bárbara, São Jorge, São Cosme, São Damião, São Lázaro, São Jerônimo, não existe? Pronto, e até no sincretismo, pronto. Só que os orixás são centelhas divinas, são irradiações divinas de Olorum. É através deles que nós temos todo o amparo aqui na Terra e eles trazem as forças através dos campos de forças da natureza. Você veja que cada orixá digamos assim, se apropriou de um campo de força da natureza para nos trazer essas irradiações divinas e essas qualidades, né, do Pai Olorum. Cada um traz uma qualidade dele, não são deuses. São aquelas divindades saídas dele próprio, irradiações divinas dele. Então, nós temos aqui, hoje, trabalhando, e muitos terreiros, eu sei, que ainda consideram todos os outros do sincretismo religioso, já desfizeram. E Oxalá continua sendo Jesus Cristo, tem essa coisa. No meu terreiro, eu respeito muito Jesus Cristo. Eu não tenho dúvida que Jesus Cristo é um enviado do trono da fé, o trono do Pai Oxalá, né, e da Mãe Oiá. Eu não tenho dúvida nenhuma. Ele veio trazer a fé, ele veio trazer a esperança, ele veio trazer termos
e maneiras de pensar sobre a vida, perdoa não 7, mas 70 vezes 7, e um monte de coisas. Então, eu não tenho dúvida do ser superior e iluminado que ele é. Ele não veio se iluminar, ele chegou iluminado. Então, não tenho dúvida que ele só poderia ser do trono da fé. Mas Oxalá e Jesus, né? Eu até sei, tenho certeza que Oxalá é do trono da fé. Mas ele não é, que Jesus Cristo é do trono da fé, mas ele não é Oxalá. Então, assim, eu respeito muito o sincretismo. Eu compreendo como nossa religião, como todas, elas foram originadas, elas foram uma vertente um dia de alguma coisa, de algum outro segmento, mas nós precisamos nos apropriar da nossa religião. Precisamos compreender que em 1500, quando os homens e mulheres africanos chegaram aqui, trazidos de forma absurda, né? Eles tinham que, de alguma forma, cultuar os seus orixás, e eles encontraram na vibração dos santos católicos trazidos pelos jesuítas nas catequeses que faziam, eles começaram a linkar, e eu acredito até que essa linkagem que eles fizeram foi muito abençoada, porque se você observar a vibração de cada um deles, compõe exatamente as irradiações dos tronos de cada um dos orixás. Mas a gente precisa compreender que o orixá não é santo. Eu respeito com certeza quem ainda carrega a sua, né, remanescência, porque eu também fui filha de uma católica, eu também batizada na igreja católica enquanto criança, a minha escolha, tenho muito respeito por tudo. A gente precisa cada vez mais. Eu acho que a internet da senhora deu uma travadinha. Vamos ver se ela volta. Voltou agora. Com relação a esse campo de força dos orixás, que a senhora disse que cada um tem o seu característico, qual seria as ligações entre o campo de força de cada orixá, os que a senhora vê à cabeça no momento, e que eu creio que sejam todos pela sabedoria, e as forças naturais? A senhora consegue fazer um link tranquilo? Você vê, eu gosto muito de começar pelo trono da fé, o trono de Mamãe Oxum, né? Mamãe Oxum com Oxumaré, né? Então, eles têm um domínio pelas águas doces, as águas dos rios, das cachoeiras, assim como Yamã Yansan, dos trovões, dos raios, das ventanias, né? Dos vendavais, assim como Xangô, da lei, da justiça. Eu acho que a internet, desculpe te interromper, eu acho que a internet da senhora tem um domínio aí um pouquinho. Das pedreiras, enfim, cada um deles, Nanã tem aí um domínio sobre... Deve ser o Wi-Fi ou o 3G pode dar uma falhada. Eu tô usando 4G. Pronto, vamos ver se ele está um pouco desincronizado, mas vamos ver, pode continuar. Qualquer coisa a gente... No trono da justiça, ele travou. Eu vou fazer o seguinte, lei, né? A gente chegou em meia hora de live agora, e é bom que a gente faz duas partes. Eu vou encerrar agora e começo depois de novo. Vou começar uma logo em seguida, porque para ver se melhora a internet da senhora. Tá bom, ok.